Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje: quem ri por último, ri melhor. Você já deve ter ouvido essa frase. Quem ri por último, ri melhor. O programa O Divã de André Kepp é transmitido pela rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube, Facebook e Instagram. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em psicologia social, mestre em psicossomática, psicanalista e psicólogo. Você já pensou há quanto tempo essa turminha do mal vem dominando o nosso planeta? Passou de geração em geração, mas a maldade com relação à população mundial sempre continuou. Atualmente, essa turminha do mal e seus patrocinados, pagos, né, claro, fazem parte desta maldita, melhor dizer o termo correto, né, maldita nova ordem mundial. Eles riram muito e se divertiram quando fizeram a Agenda 2020-2030. Você, meu ouvinte, eu sempre trago aqui algumas dicas para você pesquisar, para você ir atrás. Pesquise o que é esta Agenda 2020-2030 e você descobrirá quais são os planos da nova ordem mundial. Alguns, evidentemente, já estão em andamento. Se é uma Agenda 2020-2030, então estamos em 2021, então muitos já estão em andamento. Por exemplo, essa turminha do mal não quer que as pessoas no futuro tenham propriedades privadas. Sabia disso? Faz parte da agenda. Então, todos os planos da agenda hoje nós conhecemos e sabemos quais são. Todas as propriedades pertenceriam a essa turminha da nova ordem mundial. Eu falo turminha porque é 1% da população contra 99% da população. De poderosos e patrocinados, pagos, claro. O que eles mais riem e se divertem é com as pessoas que não acreditam que esta agenda esteja em andamento. Então é muito divertido para eles enganarem as pessoas. Não tem agenda nenhuma. Não, tudo isso é teoria da conspiração. Não, imagina o problema. O mundo não tem problemas. Não, os dirigentes do mundo são gente do bem. Não é nada disso. Eles riem muito disso. Riem mais ainda com as pessoas que nem acreditam que a nova ordem mundial exista. E deixa eu te dar a visão histórica disso. Aquela questão de direita e esquerda ainda existe, evidentemente, mas foi da geopolítica mais antiga. Da geopolítica, onde direita da época da Guerra Fria, onde direita representava os Estados Unidos e os países por ele liderados, e a esquerda representava a União Soviética e os países por ela liderada. Então, representava isso. E aí, com a queda, né, com a dissolução, melhor dizendo, a dissolução da União Soviética, então ficou um polo só. E aí houve uma reorganização dos poderes nesta nova ordem mundial. Então, só explicando, porque agora a geopolítica mudou. Porque a esquerda e a direita, os poderosos usavam a bel prazer. Eles usavam tanto a direita quanto a esquerda. E agora eles se reorganizaram nessa nova ordem mundial. E isso você vai ter até em livros de história, né? Tem livros de história que explicam sobre isso. Então, os poderosos se reorganizaram nessa nova ordem mundial, só que estão fazendo tanto estrago, tanta maldade, que está surgindo uma grande reação no planeta. E essa grande reação vem de forças independentes, por exemplo, mídias independentes, programas independentes. O meu programa é um programa independente. Então, vem de mídias independentes ou de um grupo que se chama Aliança da Terra. Se acostume com esse nome, com esses dois nomes, vocês vão encontrar cada vez mais esses nomes
diante de vocês. Bom, então eles riem muito com o processo que eles iniciaram de idiotizar o povo. É engraçado para eles divulgarem que a nova ordem mundial é uma mera teoria da conspiração. Então eles acham muita graça disso e das pessoas que acreditam nisso. Eles acreditam que o povo foi completamente idiotizado, por exemplo, pela televisão. Né? Tem uma música dos Titãs, né, que eu já mencionei num programa antigo, que diz: eu assisti muita televisão e fiquei burro demais. Porque é verdade, são programas feitos para idiotizar. Porque aí tem aquele argumento, não, é que são programas divertidos. Dá para um programa ser divertido e trazer conteúdo. Então eles foram feitos propositalmente para serem divertidos, sim, mas não trazerem conteúdo nenhum. E muito pelo contrário, desinformar, deixar as pessoas idiotizadas. Então eles também acreditam que não sobrou inteligência no mundo e que eles podem divulgar o que quiserem na grande mídia. Que a população acredita em tudo. Então é isso que eles acreditam neste momento. Essa turminha do mal ria muito até agora. Até agora estava rindo tanto, né? Achando tudo tão divertido, né? Mas não é que muitas pessoas acordaram e não acreditam mais nas mentiras que eles contam? Então acordaram e estão percebendo. É mentira, não é verdade, estão tentando enganar. Então as pessoas percebem toda essa tentativa de engano da nova ordem mundial. Não é que os planos deles estão falhando aqui e ali? Então, os planos deles estão começando a falhar aqui e ali, e você já está percebendo isso. E eles não conseguem mais rir tanto no momento atual. Não é que isso está acontecendo? Eles já não estão mais tão risonhos, começam a ficar preocupados. Olha que momento interessante. Parece que, pelo contrário, pela primeira vez na história, porque são milênios, né, de dominação desses grupinhos do mal, passando de geração em geração, né, você sabe disso. A turminha do mal está preocupada e sem tanto risinho, pela primeira vez na história. Olha aí que interessante. Agora chegou o momento da população rir com as trapalhadas deles. Então agora chegou o momento da população rir. Então não são mais eles que estão rindo da população. A frase "quem ri por último, ri melhor" se aplica aqui neste momento. Podemos rir agora, por exemplo, do especulador internacional Jorge Soros, que está estrebuchando porque está perdendo seu dinheiro vindo da especulação com o estouro da bolha imobiliária chinesa. Então, dá uma estudada o que está acontecendo com a empresa Evergrande, né? Ou Evergrande, né? Como ele tem um E no final, e a especulação imobiliária. Então, todos que patrocinaram essa especulação imobiliária agora se deram conta que estão numa bolha e que vão perder muito dinheiro. Então, Jorge Soros, né, que sempre pensou que só ele nasceu esperto, ou ele mais um grupinho, agora percebe que ele foi enganado também. Ele que enganou tanto, agora foi enganado. Jorge Soros, que ria tanto das pessoas que ele enganou, né? Então ria tanto dos enganados por ele, e explorou, agora ele está bravinho, está estrebuchando. Olha aí. Porque está perdendo seu dinheiro de especulação. Dinheiro que ele fez de especulação. Ele quase quebrou alguns países, deu prejuízos milionários para países, para a Bolsa de Londres, prejuízos muito grandes para as outras pessoas. E aí, quando perguntado numa entrevista, poxa, mas você não se arrepende do que você fez? Falou, não, eu sou uma pessoa que trabalha com dinheiro, mercado imobiliário. Mercado imobiliário é assim,
Mercado imobiliário, vamos ver se dessa vez vai. Mercado imobiliário é assim. Quer dizer, não, é assim que funciona, essa é a regra do jogo. Muitos têm que perder para eu ganhar. Então, não tinha pena nenhuma, né, das pessoas, não tem o mínimo remorso de tudo que fez, do quanto enganou as pessoas, né? Para você ver como o mercado imobiliário engana, como esses especuladores enganam, assista ao filme O Lobo de Wall Street, que é uma história real. Essa pessoa existe e está viva, né? Foi presa, evidentemente, porque fez muita maracutaia, né? Um termo bom, né, do português, né? Em português nós temos alguns termos de gíria que são muito bons, que explicam muita coisa, né? Uma palavra só que explica muita coisa. Então fez muita maracutaia e foi preso. Então é o Lobo de Wall Street. E nesse livro e nesse filme, né? Ele revela todas as tramóias que ele fez para ficar rico, né? Enganando as pessoas, trapaceando e tudo mais. E é o caso do Jorge Soros, né? O homem que se achava o único esperto do mundo, fazendo os outros de bobos, agora sente na pele o que é ser feito de bobo. Porque é engraçado com os outros, né? Quando sente na própria pele, aí deixa de ser tão engraçado, não é verdade? O dono de uma famosa rede social, vamos pegar um outro exemplo. O dono de uma famosa rede social foi obrigado a mudar o nome dela, dessa rede social, né? Não vamos falar de nomes por enquanto, esses nomes eu falo mais adiante, mas foi obrigado a mudar de nome. E remover os dados coletados indevidamente de seus participantes. Então, especialmente dados de identificação visual e tudo mais, foi obrigado a retirar, né? Porque também fez isso de forma indevida. Tem uma frase antiga que diz: foi tosquiar e saiu tosquiado. Lembrando que tosquiar é tirar a lã de ovelhas. Essa frase é semelhante a se dizer: foi tirar a pele e saiu sem pele. Ou seja, foi enganar a população e saiu prejudicado. E isso começa a acontecer no momento atual, onde esses poderosos, esses bilionários do mal, começam a sofrer grandes reveses, mas grandes mesmo. Outra coisa engraçada é como a grande mídia se esforça para continuar mentindo. Faz uma força, faz reuniões e mais reuniões. Está cada vez mais difícil mentir, né? Tanto que eles mentem não a partir de fatos, né? A partir de narrativas. Então eles não pegam um fato objetivo. Eles pegam narrativas e vão falando essas narrativas. São histórias. É a única forma que eles conseguem continuar mentindo é através de narrativas. Então criam uma história e ficam em cima dessa história. Essa história não tem base nenhuma na realidade, mas eles ficam em cima de narrativas, né? Esses dias, um artista, isso eu vou mencionar assim, um artista, não vou mencionar o nome, falou num famoso programa de televisão que 600 milhões de pessoas morreram de Covid no Brasil. Isso é 3 vezes a população brasileira. O mais interessante não foi esse número absurdo que ele falou. Como é que podem morrer 3 vezes a população do Brasil de Covid? Bom, o mais interessante foi que ninguém do programa refutou. Ninguém disse: olha, esse número está equivocado. O que eu diria para você é o seguinte: estamos num momento que a grande mídia ela vai mentindo, mas está cada vez mais difícil mentir. Isso que está ficando engraçado, porque eles são obrigados a fazer reunião de pauta, eles são obrigados a fazer reuniões e mais reuniões para contar as histórias que eles contam.
que são, evidentemente, todas mentirosas. Então, eles fazem reuniões, quebram cabeças, e está cada vez mais difícil mentir. Chegará um ponto que a grande mídia não conseguirá mais mentir, porque não tem mais dados, né? Então são narrativas em cima de narrativas e uma mentira em cima da outra. Olha que interessante, né? A que ponto estamos chegando? Mas está ficando engraçado ver as peripécias que eles fazem para mentir, né? Está muito engraçado isso. Então chegou a hora de nós rirmos desses poderosos que o tempo inteiro riram de nós. Por isso, quem ri por último, ri melhor. Eu vou dar 2 dicas para você e aí nós concluímos o nosso programa de hoje. A primeira dica é o livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, que está em meu nome. Meu primeiro nome é Marc, M-A-R-C, André Kepp, e você consegue em todas as livrarias, né? Você pode pedir à distância. Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que investiga qual teria sido o verdadeiro passado da Terra e não o passado que nos contam, né? Porque tem a história que nos contam e a verdadeira história. Então eu estou no caminho da verdadeira história e não das narrativas que eles contam até nos livros de história, né? Foi Honoré de Balzac que disse que a história foi totalmente contada de uma forma errada. Então, foi distorcida. Então, é um livro que vai na linha de qual teria sido a verdadeira história. E não a história que nos contaram, né? Uma história, vamos dizer, enganosa. E também meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que é um livro das Novas Edições Acadêmicas, é uma editora europeia, com sua sede principal na Alemanha, tem uma sede em Portugal, e você pode pedir pela Amazon.com. Bom, vamos concluir o nosso tema de hoje. Quem ri por último, ri melhor. O que eu estou falando hoje, né? Durante milênios, eles se divertiram com a gente. Os imperadores romanos, nas suas arenas, nos seus coliseus, nas suas arenas, eles colocavam cristãos, né, para serem devorados por feras. E se divertiam com isso. Gladiadores para matar cristãos. E se divertiam com isso. Até que toda a população de Roma foi convertida pelos cristãos. Então, essa diversão que eles têm com a maldade tem um prazo curto. E o que está acontecendo atualmente também. Então, eles riram de nós por milênios, chegou a hora de rirmos deles. A grande mídia já está bastante desacreditada, mas ficará ainda mais, né, se continuar nessas narrativas. Só as mídias que saírem das narrativas e falarem um pouco mais de verdade é que conseguirão escapar desse descrédito. As suas mentiras estão vindo à tona porque as pessoas em geral estão mais conscientes e não são mais tão enganadas. Então as pessoas estão ficando conscientes. Elas não conseguiram idiotizar a população por completo. Então fizeram muita força, né, com a televisão, com seus programas idiotizantes. Fizeram muita força para idiotizar todo mundo. Com livros, com histórias erradas e tudo mais. Fizeram tanta força e não conseguiram. As pessoas estão inteligentes, estão conscientes cada vez mais. Como foi dito no começo do programa, quem ri por último, ri melhor. Os poderosos riram da população durante milênios. Agora chegou a vez de nós, da população, rirmos deles e de suas trapalhadas. Porque agora, como eles foram pegos nas suas mentiras, nos seus enganos, na sua corrupção
em tudo que eles estão fazendo, eles estão sendo pegos. Então aí a população agora começa a perceber eles. E eles estão se atrapalhando, batendo cabeça, porque está muito difícil, está muito mais difícil mentir agora. Então, você vê equipes, né, de jornalismo televisivo, por exemplo, se reunindo para elaborar novas mentiras. Está difícil. Vai chegar um momento que eles não vão conseguir mais. E é a hora de nós rirmos deles, né? Dessas trapalhadas, porque essas trapalhadas são do mal. São para enganar, são para mentir. Então, querem mentir e nos enganar. E riram muito com isso. Riram muito da nossa cara. Chegou a hora de nós rirmos da cara deles, né? Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.